Bom, pessoal, 10h35, conforme prometido, vamos dar início à nossa live de hoje. Primeiramente, é um prazer recebê-los aqui mais uma vez, né? A Abigraf, esse evento hoje ele é uma realização da Abigraf Nacional, com o apoio das Abigrafs regionais de todo o Brasil, da Abigraf São Paulo e do Sindigraf São Paulo. Nós temos o apoio aí para essa realização hoje da Audaz, que é uma empresa do Grupo VR, a gente vai citar ela aí ao longo da apresentação. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Quero aproveitar, estou vendo aqui bastante gente conhecida aqui da nossa entidade, gestores de RH de grandes empresas, então, reforçar, né, como é de conhecimento de todos, a Abigraf absorveu recentemente as atividades que até então eram realizadas pela BTG, que era o braço técnico da indústria gráfica, uma entidade que sempre foi parceira da Abigraf, mas era totalmente independente. A BTG encerrou suas atividades aí por circunstâncias de mercado, e a Abigraf Nacional ela abriu um braço técnico dentro da sua área de atuação. Então, nós temos agora a Abitec, como a maioria já conhece. A Abitec é uma divisão de tecnologia e inovação. Então, a Abitec ela vem prestando aí treinamentos, consultorias, todo tipo de capacitação, suporte para emissão de laudos, tudo que for necessário para a área técnica de uma gráfica, hoje nós estamos realizando com esse braço técnico da Abigraf Nacional, que se chama Abitec. Vocês têm acompanhado, nós temos feito aí uma sequência de cursos pela Abitec, nós começamos aí com esses cursos em agosto e estamos fazendo aí uma sequência. Hoje, por exemplo, nós temos um curso começando que chama Gestão de Cores de A a Z. A principal premissa da Abitec, tá? Trazer soluções para todas as empresas a custos realmente acessíveis. Então, para vocês terem uma ideia, quem não recebeu o informativo desse curso, ou quem ainda não tem conhecimento dos cursos que a Abitec está fazendo, eu já vou deixar um recado para vocês complementarem no chat, mas para vocês terem uma ideia, esse curso hoje, Gestão de Cores de A a Z, é um curso de 6 horas, né? Ele acontece em três noites, terça, quarta e quinta. O investimento num curso desse para associado à Abigraf é de apenas R$40. Então, realmente, nós viemos com uma proposta aí de trazer soluções com condições bem baixinhas mesmo, para conseguir capacitar o maior número de funcionários das empresas. Tá? Então, quem não tiver, que está aqui nessa live hoje, não tem recebido os informativos da Abitec, com essas soluções, de fato, com preços atrativos, de todas as outras frentes que a Abitec tem trabalhado, eu vou pedir só uma gentileza, colocar o e-mail, digitar o e-mail direto ali, não precisa escrever nada aqui no chat, que a gente vai fazer a coleta ali pelo próprio chat e colocar vocês aí no mail de informações, tá? Principalmente os gestores de RH aí que possam depois replicar aí também para os seus públicos internos. E nós temos um mix, tá? Nós temos empresas que estão custeando os treinamentos para os funcionários, nós temos empresas que estão divulgando para os seus quadros e o próprio funcionário faz o investimento, uma vez que o investimento é baixo. Temos empresas que estão pagando uma parte, o funcionário pagando uma parte. Então, acho que fica bem bacana aí todo mundo ajudar, apoiar e difundir essa nossa informação da Abitec, tá bom? Bom, eu não vou me alongar, acho que o objetivo aqui hoje é a gente, mais uma vez, ratificar aqui a proposta da Abigraf, que é trazer soluções que impactam no custo das nossas empresas, do nosso público, de quem nós representamos. Então, essa live de hoje, ela faz parte aí dessa nossa preocupação e de tentar trazer soluções para diminuir o custo das empresas, né? Então, hoje aqui, além de ser uma live, né, a gente tem um prazer de receber mais uma vez aqui como palestrante o Vicente Sevilha Júnior. O Vicente é um contador extremamente conceituado aí no mercado. Muitas empresas de outros estados já tiveram em algum momento contato com ele, por muitas oportunidades ele palestrou e fez treinamentos pela CNI, pelas federações estaduais. Ele é parceiro aqui da Abigraf, é o escritório de contabilidade que cuida das nossas contas da Abigraf, e também temos uma parceria bem bacana aí com o escritório do Sevilha, depois vocês podem procurar na internet e conhecer um pouquinho mais, mas as gráficas também têm uma tabela diferenciada aí
se tiverem interesse depois em conhecer um pouquinho do trabalho do Sevilha. Vicente, eu vou te passar a palavra agora, vamos trazer o nosso tema aí para as empresas, acho que está todo mundo esperando um pouquinho aí do que você vai trazer para a gente falar de como reduzir encargos e custos trabalhistas. Então seja bem-vindo aí mais uma vez e obrigado por proporcionar para a gente aí essa manhã aí com conhecimento. Sevilha, obrigado. Olá, meus caros, bom dia. Obrigado você, Rogério, obrigado à Abgraf, a todas as suas entidades congregadas aí, o Sindigraf também. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Quero também registrar aqui um agradecimento para a Audaz, que é uma empresa do Grupo VR, que está apoiando essa nossa iniciativa aqui. Ao longo da nossa conversa, a gente vai talvez até usar como exemplo algumas soluções que a Audaz pode oferecer, né? Mas a gente tem esse objetivo de falar um pouquinho sobre a relação de trabalho, alguns dilemas que estão presentes na relação de trabalho, que eu acho que alguns de vocês estão nos acompanhando aí vão poder contribuir muito com isso também, e oportunidades que existem e que, em cada um na sua medida, estão sendo usadas por diversas empresas na busca de uma relação de trabalho que seja mais equilibrada, né? Antes de avançar na conversa, quero pedir a vocês, fazer aqui uma combinação com vocês. Na medida em que eu estiver aqui trazendo os temas e que vocês desejarem participar, vocês podem escrever ali no chat, eu estou até com o chat aberto aqui, e a gente vai trocando ideias, e se for preciso até trago vocês aqui para o debate, mas então sintam-se à vontade de contribuir, de concordar, de discordar e de agir como vocês desejarem, tá bem? Acho que vou fazer aqui a primeira parte da nossa conversa, criando, então, um panorama que pode, talvez, servir de base para tudo que nós vamos falar nesse encontro de hoje, né? Esse panorama, ele é um panorama que todos vocês conhecem muito bem. Aliás, eu tenho a sensação de que tudo que nós vamos falar hoje, vocês conhecem muito bem na prática, né? Então, eu não creio que eu vou trazer grandes novidades em relação ao que vocês já veem no dia a dia, mas eu espero, sim, trazer reflexões de ângulos diferentes a partir daqueles conceitos que nós todos convivemos rotineiramente, né? Então, o primeiro ambiente que vocês conhecem muito bem, melhor do que eu até, né, é a situação de que a contratação de mão de obra no regime CLT, aquele emprego tradicional, né, ele tem disfunções, vou chamar dessa maneira, que afetam grandiosamente as empresas e os trabalhadores, né? Então, vou pegar aqui um exemplo, eu não vou fazer uma matemática muito precisa, grandes números, né? Imagine, uma das empresas de vocês resolve contratar um trabalhador, então combina com esse trabalhador um salário, digamos, de R$ 2.500, né? Então, fixado esse valor de remuneração de R$ 2.500, quando a gente vai olhar o custo efetivo, sai do bolso da empresa, sai do caixa da empresa, alguma coisa perto de R$ 6.000, considerando todos os encargos, todos os custos, equipamentos de proteção individual, toda aquela exigência que a relação de emprego traz, vai sair da empresa perto de R$ 6.000. E vai chegar na conta bancária do trabalhador alguma coisa como R$ 2.000. Não entra na conta dele nem os R$ 2.500, porque ele também sofre uma série de descontos, né? Então, há um desbalanceamento nisso, um desbalanceamento muito claro e que ele é, em grande medida, prejudicial para a empresa, que tem um custo elevado, e também para o trabalhador, que não consegue transformar o custo que a empresa tem para contratar mão de obra em rendimento para ele, trabalhador, e em benefício para a família dele, trabalhador, né? Esse cenário, que não é novo, não estou trazendo, como eu já disse, nada de novo aqui, é um cenário muito importante porque ele tem, nos últimos tempos, se agravado, apoiado em outros fatores que eu vou trazer para a nossa conversa hoje. Então, o objetivo central da nossa conversa agora é imaginar, primeiro, então, um primeiro pedaço da nossa conversa vai se dedicar a imaginar como está e quais são as perspectivas para as relações de emprego nos próximos anos, né? O que está acontecendo hoje em dia, que vocês já vivenciam, né? E projetar a partir disso como é que essa relação de emprego pode se desdobrar nos próximos anos. Essa talvez seja a parte que eu vou chamar de introdução, né, da nossa conversa. E depois, feita essa introdução, olhar um pouquinho para a legislação, especificamente para a CLT e mais especificamente
em alguns artigos que foram modificados pela reforma trabalhista, que está nas proximidades de fazer 5 anos, né? Novembro agora, a reforma trabalhista completa 5 anos de idade, e pensar juntos como é que nós podemos usar esses artigos, como é que nós podemos usar essas novas regras que estão previstas na reforma trabalhista em prol das empresas e em prol também dos trabalhadores. Então, para fazer isso, eu vou trazer aqui vou pedir apoio de uma apresentação de slides, vou compartilhar com vocês, e estou de olho aqui no chat, tá bom? Caso vocês coloquem alguma coisa ali que seja relativa ao tema que a gente está tratando aqui, eu vou trazendo para a nossa conversa e nós vamos seguindo. Então, de novo, né? O tema central é gestão de encargos e custos trabalhistas. Quero agradecer mais uma vez a Audaz, que está nos apoiando nisso, e quero trazer alguns aspectos importantes que eu entendo que eles devem ser discutidos antes, primeiro, do que os aspectos propriamente ditos de encargos e de custos, né? Então, esses aspectos eles vão funcionar dentro do nosso debate como elementos constituintes de um ambiente de trabalho no qual essa percepção de que é preciso melhorar a relação de trabalho e criar novas formas de remuneração e até mesmo de atração e retenção de talentos. Então, esses itens que a gente vai olhar agora são itens não técnicos, né? Nós não vamos olhar, por enquanto ainda, artigos de lei ou artigos tais da CLT, nós vamos olhar ambiente, nós vamos fazer uma leitura de um ambiente que vocês conhecem de maneira muito clara, eu tenho certeza, mas é sempre bom, né? Dar um momento para fazer alguns nós aqui que depois vão embasar tudo mais do que a gente vai avaliar, né? Então, primeiro aspecto é que tudo começa na contratação, né? As pesquisas têm indicado que o fit cultural causa a maior parte dos desligamentos nas empresas em geral. Esse desafio do fit cultural, ele tem parecido para mim, especialmente, quero ouvir a opinião de vocês, mas ele tem parecido para mim algo muito, muito complexo. Porque, primeiro, algumas empresas não conhecem nem mesmo qual é a cultura das empresas, né? A cultura é algo muito maior do que simplesmente uma declaração de missão, visão e valores, né? A cultura é aquilo que as pessoas fazem no automático, né? O que a empresa acontece dentro da empresa automaticamente, né? Esse fit cultural, então, ele tem ganhado uma importância muito grande, né? Os trabalhadores em geral e as empresas também em geral têm rompido as relações de trabalho porque o trabalhador não manifesta uma conexão com a cultura da empresa e a empresa talvez também não saiba comunicar bem ou não está contratando adequadamente bem trabalhadores que tenham a conexão com o fit cultural. Quando eu digo assim, tenho certeza absoluta que vocês todos aí talvez já estejam imaginando coisas do tipo, puxa, hoje em dia está mais difícil de contratar. Eu até espero aprofundar um pouquinho mais esse assunto, né? E aí agora vem o Sevilha aqui dizer que mesmo estando difícil de contratar, eu preciso trazer mais um elemento para a contratação, que é esse tal desse fit cultural. Quer dizer, quanto mais exigente eu fico em relação aos elementos necessários para eu admitir um trabalhador, mais difícil é contratar. É verdade. Mas, em contrapartida, vocês todos conhecem muito bem, há um custo muito grande quando eu contrato um trabalhador, começo a treinar, ele ainda está no período de rampagem, né, de embarque dentro da nossa empresa, e daqui a pouco ele vai embora. Então, as boas práticas, ou pelo menos eu diria assim, seria desejável que nós tentássemos entender se o fit cultural da nossa empresa, ou se a cultura da nossa empresa tem um fit com a cultura daquele trabalhador. Esse é um olhar que está cada vez mais presente no momento de contratação. E que, em certa medida, porque hoje nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre prêmio, sobre ajuda de custo, nós vamos falar sobre assistência médica, sobre programas de assistência educacional. Vamos falar sobre vários benefícios que nós podemos oferecer para os trabalhadores e que podem servir como redução de encargos, né? Mas esses benefícios, eles não vão gerar o resultado desejado porque o ambiente de trabalho não é adequado. Então, se eu não cuidar de fit cultural, se eu não cuidar de ter uma cultura, um ambiente, eu vou trazer mais itens daqui a pouco, dentro do meu local de trabalho, no qual o trabalhador reconheça a presença de elementos que ele, trabalhador, considera importante, os meus programas de benefício não vão surtir o resultado necessário, né? É como, tenho certeza que vocês já fizeram essa experiência, né?
É como casos em que, e há cada vez mais frequentes esses casos, mesmo aumentando o salário ou a remuneração, o trabalhador não concorda em ficar, deseja ir embora, ou nem aceita a vaga de emprego, né, que é uma coisa que tem sido muito comum. Então, isso, na verdade, é a chance de que um programa de benefícios com remunerações de outras formas que não sejam apenas salário resultem em maior engajamento da equipe e em maior duração de vida do contrato de trabalho, essa chance aumenta quando eu cuido de elementos como, por exemplo, o fit cultural, né? Outro aspecto que está cada vez mais presente é a questão do uso da tecnologia, né? E a indústria gráfica, assim como todos os outros setores, não é exceção a isso, né? A tecnologia ela tem cada vez mais que cumprir um papel de simplificar o trabalho manual. Por duas razões, né? Ou talvez até por mais do que duas razões, mas eu vou trazer para esse momento da nossa conversa duas razões importantes aqui. Primeiro, por uma questão de competitividade, né? Se eu tenho um trabalho excessivamente manual, não precisaria nem estar dizendo isso a vocês, como eu disse, não vou trazer grande novidade para o nosso debate hoje aqui, não. Mas se eu vou trazer, se eu vou ter um custo manual, de trabalho manual muito grande, eu vou perdendo competitividade no mercado. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é que a atração de mão de obra, ela se torna mais difícil na medida em que eu não tenho tecnologia. Ou, pelo menos, a atração de mão de obra bem qualificada, né? Eu acabo tendo dificuldade de trazer boa mão de obra se o meu uso de tecnologia é pequeno. A maioria das pessoas, especialmente das novas gerações, aspiram a trabalhar num ambiente no qual a tecnologia seja um elemento de apoio, né? Nós, na verdade, talvez estejamos até vivendo uma transição, né, pessoal? Acho que vocês todos podem também refletir e até colaborar em relação a isso, né? Essa transição da qual eu estou me referindo é uma transição de um período no qual, não há muito tempo atrás, os trabalhadores olhavam a tecnologia como uma ameaça aos seus postos de trabalho, e é claro, ainda existe isso em alguns lugares, ainda existe este olhar, né? Mas a mão de obra mais nova, a mão de obra, a próxima geração de mão de obra, ela já começa a olhar a tecnologia como um aliado importante. Então, eu não quero, vou usar essa analogia, trabalhar numa gráfica antiquada, eu quero trabalhar numa gráfica que tenha tecnologia de ponta. Eu me sinto mais atraído, aumento o meu fit cultural na medida em que eu estou nisso, né? Outro elemento muito procurado pelas práticas de recursos humanos é o elemento de contratar pessoas que te digam o que fazer e não o contrário, né? Daqui a pouco até eu vou tratar um pouquinho mais dessa questão novamente, porque ela é muito importante, mas há, de novo, aí vários aspectos sobre os quais a gente pode avaliar essa afirmação, né? O primeiro aspecto é em relação à possibilidade de que as pessoas se sintam importantes na função que elas fazem. Então, quando a equipe toda, quando a empresa toda se sente parte do que está acontecendo, a retenção dos talentos é muito maior e o reconhecimento dessas pessoas, dos benefícios que a empresa vai oferecer para ela, é muito maior, né? Então, acho que já disse isso, mas vou repetir, porque é um aspecto muito importante dessa minha conversa com vocês hoje, né? Não adianta eu querer atrair e reter talentos simplesmente com remuneração, aumentando o salário, trazendo benefícios, criando programas de participação em resultado, oferecendo vale alimentação, vale refeição, prêmios e etc. em dinheiro. Eu preciso ter um ambiente no qual as pessoas estejam engajadas. E isso só acontece quando elas têm voz ativa, quando elas podem participar, quando elas podem dizer o que pode acontecer, né? Então, os trabalhadores, de maneira em geral, e a nova geração mais ainda, ela busca estar num lugar no qual ela não seja simplesmente uma cumpridora de ordens, no qual ela participe, ainda que de maneira tímida, mas no qual ela participe como alguém que constrói o sonho coletivo, a missão, a visão e o valor daquela empresa, né? Outro olhar que tem mudado cada vez mais, e eu tenho certeza que muitos de vocês são da área de recursos humanos e poderiam até melhor do que eu falar a respeito disso, é o dilema entre capacidade técnica e comportamento e cultura, né? Eu falo desse dilema porque eu imagino que no cenário das indústrias gráficas é frequente, é comum que você tem um certo profissional que é muito habilidoso, então ele tem uma capacidade técnica qualquer, por exemplo, ele sabe operar, regular e até dar manutenção e ajustar uma máquina como ninguém, né? Então ele tem essa riqueza técnica, mas ele não sabe trabalhar em equipe,
ele não se relaciona bem nem com chefes, nem com subordinados, ele não se relaciona bem com outras equipes que estão dentro da empresa, eventualmente ele é uma pessoa que causa distúrbio, que causa perturbação no ambiente de trabalho, né? Então, cada vez mais a gente vê a preocupação das empresas de olhar para comportamento e cultura, de incluir estes elementos comportamentais e culturais, né? Não é uma recomendação, é apenas um bate-papo aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho acompanhado práticas em vários clientes nossos de que no processo de contratação se avalia se o indivíduo tem ou não alguma prática esportiva cotidiana na vida dele, porque o esporte tem a tendência de criar a percepção de trabalho em equipe, de determinação, de resiliência, né? Ou mesmo se o indivíduo tem alguma prática artística na vida dele, né? Então, as empresas começam cada vez mais a trazer para o processo de seleção elementos não técnicos, elementos que vão ajudar a identificar, talvez voltando para o primeiro item da nossa conversa aqui, aquele fit cultural, se ele está presente ou se ele não está. Em muitos ambientes, já se ouve com cada vez mais frequência a frase de que o técnico nós ensinamos, mas o comportamental e o cultural dá muito mais trabalho, então é melhor contratar comportamental e cultural e olhar para o técnico, né? Isso tudo funciona de uma maneira conectada, né? São como se fossem diversos elementos, né? De maneira nenhuma eu estou aqui querendo ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é o caso não, vocês certamente já dominam essas questões, mas são diversos elementos que voltam para aquele meu ponto central, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tecnicamente é muito bom, mas que comportamentalmente e culturalmente não é bom e cria distúrbio dentro da empresa, não vai adiantar eu buscar um programa de remuneração complementar para os trabalhadores, porque não é dinheiro, é um ambiente tão desagradável que as pessoas não ficam. Então, eu vejo com frequência casos em que, por conta de uma pessoa que causa desequilíbrio na empresa, eu tenho dificuldade de reter talentos, as pessoas vão embora, né? Ou eu até faço aquela tentativa, que também é muito frequente, vocês sabem disso, de tentar reter com remuneração. Então, tá bom, o ambiente não tá bom, mas eu te ofereço um salário um pouquinho maior e o indivíduo fica até um pouco tempo a mais. Eu até consigo uma longevidade incremental, né? Mas eu não consigo fazer com que a pessoa permaneça por muito tempo, porque o ambiente vai corroendo, inclusive os esforços que eu faço de melhorar a remuneração do trabalhador, né? As empresas em geral também têm manifestado cada vez mais esse olhar de contratar pessoas que tenham essa característica de resolver problemas, né? Isso é uma característica muito importante. Na verdade, ela até se precede por uma característica muito, muito importante, que é a característica de entender o problema, compreender claramente qual é o problema, né? Mas, quando eu falo aqui dos resolvedores de problema, eu falo de pessoas que olham uma metodologia, um processo que está estabelecido já dentro da sua empresa e que tem alguma dificuldade, né? Então, acho que vocês podem imaginar um processo qualquer, operacional, que tem uma dificuldade para ser executado, né? É muito comum, é frequente, que a força de trabalho olhe para aquela característica que eu vou chamar de dificuldade e diga, é assim mesmo, né? Isso aí é assim mesmo, quando eu entrei aqui já era assim, há 10 anos continua assim, é desse jeito mesmo, não tem como resolver, né? As empresas em geral, para aumentar a competitividade, para melhorar condições de trabalho, elas têm privilegiado contratar pessoas que olhem para aquilo que está há décadas se apresentando como uma dificuldade e digam, não, não é assim. Se isso aqui atrapalha, eu tenho que encontrar uma maneira de resolver. Então, esses são os resolvedores de problemas que estão criando cada vez mais oportunidades nas empresas e que deveriam ser objeto de todos nós ter dentro da empresa isso, né? É claro que isso também volta para o ambiente, né? Porque a pessoa que quer resolver problemas, ela tem que ter um ambiente no qual, por exemplo, ela possa dizer o que fazer e não o contrário, não apenas receber ordens, né? Então, cada um desses itens, ele vai se retroalimentando, e nós não chegamos ainda na parte de valores monetários, né? Mas ele vai criando, quando eu vou cuidando de cada um desses itens, um ambiente de trabalho que permite que o trabalhador deseje ficar conosco. E, a partir daí, ele passa a reconhecer de maneira mais efetiva os esforços que a empresa faz para melhorar a remuneração, né? Outro exemplo muito importante é esse exemplo da questão de dar poder para as pessoas resolverem os problemas, né? Em muitos ambientes de trabalho, nós vivemos uma situação na qual o trabalhador, talvez até fundamentado nessa outra observação, né, em que eu tenho pessoas para quem eu digo o tempo todo o que fazer,
o profissional ele não toma iniciativas, ele, a qualquer situação fora do comum, vai procurar um supervisor, um líder qualquer para dizer o que ele deve fazer. Enquanto que as organizações que se mostram mais efetivas, elas alinham a cultura da empresa e a entrega do trabalhador, a autonomia do trabalhador, e deixam que o trabalhador por si só vá fazendo, é claro, dentro de ambientes de controle, né? Ele vai fazendo decisões e vai fazendo experimentações. Muitas empresas por aí, por exemplo, já falam sobre o erro experimental. O erro experimental é um dos elementos importantíssimos para a inovação, né? Esse erro experimental, ele é algo assim. Então, eu gostaria de testar uma nova maneira de fazer tal coisa, e tem um ambiente dentro da minha empresa que me permita fazer esse teste, no qual eu posso ir numa certa condição controlada, porque se aquilo der errado não tem um grande prejuízo, e experimento uma nova situação, né? E a partir daí começo a resolver problemas com esses testes que vão se transformando em inovação. Para dar um exemplo para vocês, que aconteceu agora recentemente comigo, eu fui a Salvador semana passada para um evento, e cheguei no hotel, houve algum problema com a agência de viagem, eu cheguei no hotel 11h30 da noite, e alguma coisa deu errada na comunicação entre a agência e o hotel. Quando eu cheguei no hotel, minha reserva não estava lá. E, como eu disse, já era tarde, 11h30 da noite, o funcionário que estava me atendendo estava sozinho na recepção do hotel, ele sozinho tomou a decisão, ele disse, olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma chave de quarto, você sobe, toma um banho, descansa, amanhã pela manhã vamos ver o que precisa fazer. É natural que isso deveria acontecer, mas o que eu estou querendo trazer aqui, assim, ele não precisou falar com ninguém, ele tinha o poder para resolver, ele não precisou ligar para um gerente ou procurar alguém, ele ali na hora decidiu, toma aqui a chave, vai para o quarto, amanhã nós cuidamos desse assunto. Esse tipo de situação na qual eu tenho uma organização, que as pessoas que fazem parte da organização sabem o que eu quero, né, qual é a cultura da nossa organização, e tem poder para atingir aquele objetivo, é um ambiente no qual as pessoas querem trabalhar. É um ambiente no qual as pessoas reconhecem o que a empresa está fazendo também. Então, de novo, cada um desses elementos vai aumentando a percepção do ambiente no qual o trabalhador está e, a partir disso, aumentando o desejo dele ficar e a capacidade dele reconhecer programas de benefício, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? As empresas, em geral, tenho certeza que todos vocês também estão envolvidos nisso, têm buscado contratar cada vez mais diversidade de todo tipo, né? Diversidade de gênero, diversidade de etnias, diversidade de idades. Essa diversidade, de uma maneira geral, tem sido objetivada e buscada por todas as empresas. Num certo nível, por exemplo, até dentro das ações de ESG, né, que tem a ver com meio ambiente, aspectos sociais e de governança, ela é até exigida dentro da empresa, né? Muitas empresas começam agora a adotar um procedimento complementar às avaliações, que são as entrevistas de permanência e não apenas as entrevistas de desligamento, né? Então, estou supondo aqui que a maior parte de nós já faz as entrevistas tradicionais de desligamento, mas hoje em dia se fala muito sobre as entrevistas de permanência, na qual eu converso com a minha equipe, buscando entender quais são os elementos positivos que a equipe encontra e que faz com que eles permaneçam na empresa, né? Quais são esses elementos que eu devo, em última análise, fortalecer dentro da minha organização. Um dado que nós já sentimos na prática, eu tenho certeza absoluta que todos vocês já percebem essa situação na prática, mas que foi agora medido através de uma pesquisa, 45% da geração Z são aqueles trabalhadores nascidos de 1995 e diante, né? Aquelas pessoas nascidas de 1995 e diante. Afirmam que ganhariam 20% menos para trabalhar por um propósito, e não apenas por remuneração. Então, isso é um indicativo importante de que a remuneração, embora importante, de maneira nenhuma, daqui a pouco eu vou entrar na parte de remuneração, nós vamos focar de maneira muito intensa na questão da remuneração, mas a remuneração não é o único elemento e talvez nem mesmo seja o principal elemento para a contratação e manutenção das pessoas dentro da empresa. Essa geração mais nova, por exemplo, outro dia desses, num evento também com industriais de outro setor, não eram industriais do segmento gráfico, mas num evento desse eu ouvi várias pessoas dizendo eu tenho dificuldade de renovar a mão de obra. A geração mais nova não está interessada, não aceita, não quer vir para o meu trabalho, porque eles estão atrás de um propósito e, de alguma maneira, as empresas estão com esse dilema de que precisam criar um propósito atraente para o mercado de trabalho. Recentemente, eu estive visitando, por exemplo, a Tesla, lá em Palo Alto, na Califórnia, e é muito interessante
o quanto as pessoas demonstram estar envolvidas com o propósito do que a Tesla faz, né? Essa construção de veículos que não usam combustíveis fósseis e tal, tem um apelo que traz as pessoas lá para dentro. É claro, a minha empresa não, talvez algumas de vocês também não sejam tão comparáveis à Tesla, mas algum propósito ali dentro eu preciso ter para conseguir continuar atraindo pessoas. Mas o ponto principal de eu trazer essa afirmação dos 45% que topariam ganhar 20% menos, se baseia no ponto em que não é apenas com remuneração que eu consigo motivar, engajar, atender e reter os talentos que eu preciso dentro da minha organização. Dinheiro é um aspecto importante, remuneração, sem dúvida nenhuma, é um aspecto importante, mas não é o único. Por isso que antes mesmo de chegar nessa questão da remuneração financeira, eu estou trazendo aqui esses elementos que eu chamei de base, né, de embasamento, ainda quero trazer mais alguns, para que eu tenha um ambiente de trabalho que permita que as pessoas reconheçam a remuneração como um elemento. Porque se o meu ambiente de trabalho é nocivo, e vocês já certamente ouviram falar dessa expressão, né? Então é o ambiente tóxico, né? Se eu tenho um ambiente de trabalho tóxico, ou se eu tenho uma chefia tóxica, eu não consigo fazer com que eu elimine os efeitos dessa toxicidade através de remuneração e programas de benefícios. Não adianta, não é por aí que resolve. Então, antes de olhar remuneração, benefícios, melhorias de finanças, eu primeiro preciso melhorar o ambiente, eu preciso olhar um ambiente de trabalho. Não adianta ir para outra área sem primeiro começar a olhar essas questões. É claro, não preciso resolver isso tudo de uma vez, eu posso fazer um trabalho conjugado. Eu posso, na medida em que estou cuidando do bem-estar do ambiente, eu vou também cuidando das formas de contratação e remuneração. Vou seguindo aqui adiante, vou relembrar, né? Vi aqui até que a Elaine pôs aqui no chat que vocês podem fazer perguntas aqui à vontade, ou contribuições, viu? Podem discordar também, podem contar como é aí na empresa de vocês. Sintam-se à vontade, eu vou adorar debater com vocês essas temáticas que nós temos hoje aqui. Uma coisa que é perene, eu acredito que para todos nós, é de que os trabalhadores atualmente estão em vantagem. Quando eu digo isso, que os trabalhadores atualmente estão em vantagens, tem vários elementos que corroboram essa afirmação. O primeiro deles é a mudança intensa que aconteceu nos últimos anos, que traz uma situação na qual os trabalhadores agora escolhem onde eles querem trabalhar. Então, num passado não muito distante, você, como empresário, abria uma vaga de trabalho e escolhia quem ia trabalhar naquela vaga. Hoje em dia, nós percebemos claramente, já não é mais isso. Hoje em dia é o trabalhador que escolhe onde ele quer trabalhar. Muitas empresas, mas muitas mesmo, já estão preparando as entrevistas de contratação, não mais, olha que coisa interessante, para avaliar o trabalhador, mas para permitir que o trabalhador avalie a empresa, para apresentar para o trabalhador as condições, eu vou chamar de benefícios, mas eu não chamo só de benefícios vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, não é disso. Eu estou falando dos benefícios do ambiente de trabalho, talvez vou até voltar aqui no slide, estou falando de benefícios dessa construção que a gente está vendo aí, né, de ter autonomia, de ter poder, de participar de maneira ativa das decisões da empresa, de ter uma cultura e um objetivo para buscar. Então, é muito interessante, acho que alguns de vocês vêm já passando por essa situação. Nas entrevistas, em grande medida, agora já é o trabalhador que avalia a empresa. Ele é que vai perguntar, mas como é que aqui na empresa, como é que funciona tal coisa? Como é que é tal outro ambiente? Como é que vocês tratam de tal coisa? O trabalhador agora é quem escolhe onde ele deseja trabalhar, né? E é muito interessante porque não se tem este resultado em virtude de emprego pleno, porque ainda há uma taxa de desemprego muito grande. Em geral, ainda preferem, escolhem, não vou entrar no mérito se elas estão certas ou erradas, escolhem não trabalhar se elas não concordarem com o ambiente, com a proposta, com a cultura, com as condições de trabalho que estão por ali. Não. Outro dado muito interessante, este ano nos Estados Unidos, então nós estamos agora no finalzinho de setembro, né? Aliás, estou vendo, tem pessoas aqui perguntando se essa nossa conversa ficará gravada. Eu entendi que sim, né? Está até sendo gravada agora e depois vai ser disponibilizada para vocês. E estou vendo a pergunta da Kátia.
A Kátia Telly está perguntando se os slides vão ficar salvos. Sim, Kátia, nós vamos fazer os slides chegar para vocês, sim, podem ficar tranquilos. Todos vocês que se inscreveram para participar vão receber cópias desses slides também, né? Então, nós estamos agora em setembro de 2022. Este ano, outro dia desse, estava analisando essa questão, né? Nos Estados Unidos já aconteceram 263 greves. 263 greves nos Estados Unidos. É o número maior da história em um único ano. Já bateu o recorde e nós estamos em setembro ainda. Há uma greve muito importante que está sendo planejada, que talvez venha acontecer, no sistema ferroviário americano. E isso vai representar um impacto muito grande lá no país. Então, ainda devem acontecer mais greves este ano. Já é o recorde, vai ficar maior ainda este recorde de quantidade de greves em um único ano no território americano. Até aí, nós poderíamos dar várias explicações, mas o interessante é que a enorme maioria, quase a totalidade destas greves, não reivindicam aumento de salário. A temática que está sendo debatida não é ganhar mais. A temática que está sendo debatida é melhores condições de trabalho. Olha que coisa interessante. Então, além de ser o recorde histórico de greves, é a primeira vez na qual a linha padrão das greves não é discutir aumento salarial, e sim discutir condições, melhoria nas condições de trabalho. Isso reforça esse conceito de que os trabalhadores estão em vantagem agora. Outros elementos, como, por exemplo, o trabalho itinerante, trabalho nômade, outras profissões, eu não poderia afirmar com certeza, mas eu sou capaz de intuir que todos vocês, como empregadores, sofrem a concorrência de outras profissões. Então, para o jovem, especialmente para o jovem, né, que está se formando agora, há muitas outras profissões atraentes: programação, designer, aspectos de marketing, publicidade. Tem várias outras profissões que se mostram mais atraentes do que trabalhar no ambiente gráfico. Eu usei a palavra se mostram propositadamente. Então, tem um desafio para nós todos, que é mostrar que o ambiente gráfico também é um ambiente muito criativo, muito interessante, muito rico, né? Essa demonstração, essa apresentação, ela tem que fazer parte da marca empregadora, que é outro assunto que nós estamos cada vez ouvindo mais falar por aí. Então, além de eu ter uma marca para o meu produto, que é a marca com a qual eu me relaciono com o mercado e clientes, eu preciso também me preocupar em construir uma marca empregadora, uma marca que dê o recado para a sociedade de que trabalhar na minha indústria gráfica é algo muito bom, é algo desafiador, é algo que enriquece, é algo que dá prazer e satisfação, além de remuneração. Vejam, esse cenário, como eu já disse, eu sei, é um cenário do conhecimento de todos vocês, mas eu estou traçando aqui uma linha que vai marcando que o ambiente de retenção de pessoas já é desafiador e deve se tornar mais desafiador ainda no futuro. Eu arrisco dizer, com uma grande chance de acertar, na minha opinião, que o grande desafio das empresas em geral será a relação com a mão de obra para o futuro próximo. Os próximos 5 anos vão estar marcados pela necessidade de construir uma nova forma de se relacionar com mão de obra e com trabalhadores, né? Nesse esforço, nessa direção, nós vamos ver coisas como, por exemplo, o conceito americano de unboss companies. Então, empresas que, em tese, não têm chefes. Cada um deles, cada uma das pessoas tem o senso de responsabilidade de que precisam resolver os seus problemas. Esse conceito, quando eu falo desse conceito, eu frequentemente encontro afirmações como: não, mas talvez isso no mercado americano funciona, no mercado brasileiro os trabalhadores são menos maduros, então isso não fica tão bem. Não sei se, primeiro, se é verdade exatamente isso, porque os trabalhadores americanos, na medida em que eu tive a oportunidade de conhecê-los, têm um comportamento muito parecido com o trabalhador brasileiro, de maneira geral, e ao mesmo tempo em que eles têm um comportamento, aliás, muito parecido, o conceito de unboss company não há supervisão nenhuma, não é esse o conceito. Talvez eu explique melhor neste outro parágrafo. O chefe clássico, aquele boss tradicional, ele precisava deter o conhecimento e conhecer todas as respostas. Ele precisava ser alguém que dizia o que fazer. Então, ele reúne a equipe, identifica um problema, esse é o chefe tradicional, e diz: façam isso, façam isso, façam isso, atribui funções, delega o que precisa ser feito, supervisiona. O chefe atual, que talvez até perca essa característica de chefe,
ele passa a ser algo como um líder, um guia. Se vocês quiserem, usando palavras que estão muito em voga nesse ambiente de recursos humanos hoje em dia, ele é um coach, ele é um mentor, ele é alguém que olha para a equipe, ajuda a equipe a compreender os problemas e guia a equipe na busca de soluções. Ela mesma, a equipe, buscar soluções. Então, ele não precisa mais saber de todas as respostas. Ele simplesmente tem o olhar que ajuda as empresas, ou melhor, as equipes, a encontrar essas respostas que estão sendo necessárias pela organização. Esse ambiente de trabalho também é um ambiente no qual as pessoas se sentem valorizadas e têm maior possibilidade de ficar dentro da empresa, de continuar a construir uma carreira conosco. De maneira geral, o que nós vamos encontrar, então, ao longo dessa nossa conversa, pelo menos desse nosso pedaço, que eu vou agora indo para o final, são indicativos de que contratar, reter e manter as pessoas dentro da empresa não depende apenas de salário e de benefícios, depende de um ambiente, depende de um cenário no qual o trabalhador se sinta engajado e desejoso de ficar. E isso deve, segundo muitos, e eu faço eco com esses especialistas, né, isso deve piorar. Então, por exemplo, nós já vemos por aí muitas experiências que estão funcionando muito, muito bem de coaching baseado em inteligência artificial. Talvez isso pudesse parecer algo sem sentido para essa nossa conversa, mas o que eu estou querendo dizer é que o coaching tradicional, então, ele é meio one-on-one, né? Ele é uma pessoa e um técnico e um treinador ali cuidando da pessoa, um coach cuidando da pessoa, ele é caro, porque tem as horas de trabalho do coach, né? No coaching baseado em inteligência artificial, que vai ficando cada vez mais eficaz, que vai ficando cada vez mais adequado, isso é popularizado. O trabalhador ele tem acesso a isso por um valor menor. E esse coaching vai fazer com que ele avalie os ambientes de trabalho onde ele está. Certamente que esses coachings de inteligência artificial já vêm falando sobre não remuneração apenas, mas sobre possibilidade de crescimento, de aprendizado, desenvolvimento, as condições morais e, eu diria, né, de todo aquele aspecto mental do trabalho, né? E essa percepção vai se expandir cada vez mais para a população. Então, a tendência sobre esse sentido é que a população seja mais exigente na hora de escolher um emprego, na hora de entrevistar a sua empresa para saber se ele vai trabalhar ou não na sua empresa, né? Empresas grandes, vou trazer de novo aqui o caso da Tesla. A Tesla desenvolveu um robô humanoide, acho que vocês devem ter visto, né? Se não viram, pesquisem depois na internet aí, Tesla Optimus é um robô que tem um corpo humano, e esse robô já está em avançado estágio de desenvolvimento. O projeto da Tesla é final de 2024, portanto daqui 2 anos, final de 2024, no ambiente de fábrica não ter mais nenhum funcionário humano, apenas os robôs da Tesla. Isso vai impactar grandiosamente as nossas indústrias todas, e tem um elemento de competitividade envolvido nisso, que eu não sei ainda muito bem como é que nós vamos tratar. Mas, é claro, a Tesla vai vender estes robôs. Ela está fazendo para a fábrica dela, que é o primeiro ambiente, mas certamente ela vai vender. Logo, nós vamos encontrar pelo mundo muitas fábricas substituindo mão de obra humana por robôs, e essa mão de obra humana vai ficar livre para atividades criativas, que é justamente, como eu já dizia agora há pouco, né, trabalhar com questões como programação, desenvolvimento, design e coisas criativas, onde esses robôs não vão ter capacidade. Pouco tempo atrás também a Xiaomi mostrou o robô humanoide dela, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar. Isso vai trazer um grande impacto na relação de emprego. E, ao contrário do que muitos podem imaginar, não vai necessariamente apenas na direção de substituir mão de obra e causar desemprego, vai liberar mão de obra para ser usada em outros aspectos. Então, as nossas empresas também precisam se organizar em relação à utilização de mão de obra. Aspectos como programas que escrevem programas, né, softwares que são capazes de gerar programas, vão ajudar demais na automação até de tarefas razoavelmente criativas. Tem um software chamado DALL-E, numa brincadeira com Salvador Dalí, né, o software chama DALL-E, você, numa frase, escreve, depois vocês pesquisem na internet esse software, você escreve numa frase 3 características e ele constrói uma imagem a partir das suas 3 características com várias possibilidades de variação. Então, se você escrever lá, eu quero uma imagem de um astronauta andando a cavalo na Lua, ele faz esse desenho para você de maneira sensacional. Parece feito por um humano. Aqui talvez um desafio muito, muito grande, não só para recursos humanos, mas também para a área de departamento pessoal, e que está cada vez mais próximo de nós todos.
que é o desafio do metaverso e das suas diversas derivações, né? Por exemplo, o ambiente de trabalho dentro do metaverso. É claro, no ambiente fabril, ainda está um pouco distante, mas não demora muito para que eu possa estar na minha casa controlando a máquina na fábrica. Em alguns ambientes isso já existe, então eu não preciso mais nem estar na fábrica para controlar a máquina. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para os ambientes de back-office, escritórios e tal, todas essas atividades podem ser executadas no metaverso. De certa maneira, é claro, numa condição menor, isso que nós estamos fazendo agora é um metaverso, mas há perspectivas gigantes em relação a isso. Então, a contratação de mão de obra pelo metaverso deve aumentar enormemente nos próximos anos. E essa contratação rompe todas as fronteiras. Então, por exemplo, se hoje em dia já está difícil contratar, imagine quando a indústria gráfica europeia começar a oferecer salários em euros para o profissional brasileiro que vai poder trabalhar aqui no Brasil mesmo. Como isso não vai criar pressão dentro de nós, né? E mais, eles podem oferecer remuneração em criptoativos, como bitcoins e outras moedas digitais, para as quais nós nem ainda, em muitos casos, estamos preparados, nós nem pensamos nessa possibilidade, né? As questões de realidade virtual e de realidade aumentada, então a realidade virtual no ambiente de trabalho vai funcionar como um elemento muito importante para aumentar a segurança do trabalhador, que não precisa estar diretamente exposto num ambiente nem perigoso e nem insalubre, né? E a realidade aumentada também criando possibilidades. Então, por exemplo, o Google tem um óculos, depois vocês pesquisem aí, ele lançou imaginando que faria sucesso com pessoas físicas em geral, acabou fazendo sucesso com empresas, porque muitas empresas dão esse óculos para o trabalhador, e nesse óculos o trabalhador, quando olha para uma caixa, por exemplo, que tem um código de barra, ele vê na tela do óculos toda a especificação do que tem dentro daquela caixa. Essas características todas vão impactar, desculpem, de maneira muito intensa na relação de trabalho. E é muito importante que nós estejamos sensibilizados em relação a esse futuro. Aqui talvez algum cenário ainda um pouco distante, vocês poderiam dizer, mas que certamente virá nos impactar num prazo de tempo não muito longo. Há experiências e há olhares para coisas como, por exemplo, essa experiência da Astroforge, uma empresa americana, captou 43 milhões de dólares, se eu não estiver enganado, para disparar um foguete que vai interceptar um asteroide, explodir o asteroide e trazer o plutônio que tem dentro do asteroide de volta para a Terra. Então, a cadeia de insumos e matérias-primas nas nossas empresas serão impactadas, né? Que dirá a cadeia de relação de trabalho, né? Um aspecto que vocês todos estão certamente lendo muito por aí, é a própria duração das jornadas e a organização da jornada de trabalho. A Europa vem discutindo, e alguns países da Europa já estão muito avançados em aprovar a semana de 4 dias, né? No Brasil, eu costumo brincar, né, que eu sou jovem, mas eu sou jovem há bastante tempo. Quem é jovem há muito tempo como eu, se lembra que no Brasil a semana tinha 6 dias, nós trabalhávamos ao sábado. Era perfeita. Aliás, a própria organização da jornada de 44 horas prevê 4 horas no sábado. A própria definição, nós fazemos o acordo de compensação, trazemos aquelas 4 horas durante a semana, né? Mas o desenho padrão é uma jornada de trabalho de 6 dias. Na Europa, quando começaram a adotar a semana de 5 dias, depois isso chegou no Brasil também, nós passamos a ter semanas de 5 dias, já se fala de maneira muito intensa na semana de 4 dias. Vai, sem dúvida nenhuma, impactar a nossa relação de emprego. Então, acho que esse é o último slide desse pedaço, exatamente, é mesmo? Então, eu fiz aqui uma introdução que eu tentei fazer o mais curta possível, mas que eu optei por dedicar bastante tempo a ela para deixar muito claro que não adianta nós olharmos formas de remuneração e redução de encargos, porque isto não dá conta do desafio que antecede, que é esse desafio que nós falamos até agora, que é o desafio de preparar as nossas empresas para o nível de exigência que o mercado de trabalho vem já demonstrando e continuará demonstrando no futuro. Tá? Dito isso, eu agora abriria, e não sei se alguém quer fazer algum comentário aí, a gente pode fazer uma breve pausa aqui para comentar, mas eu abriria a parte na qual nós vamos olhar, então olhamos esse cenário e agora vamos olhar para a legislação, para o cotidiano, para o dia a dia. O que nós já podemos fazer hoje, amanhã, para aumentar a nossa competitividade em relação à manutenção, retenção e atração
de talentos dentro das nossas empresas, tá bom? E começo, então, já trazendo, eu vou prosseguindo aqui, porque não tem nenhum comentário. Se quiserem, por favor, façam seus comentários aí, vou adorar ouvi-los. Mas eu vou prosseguir já trazendo, então, artigos de lei, trazendo aspectos legais da legislação brasileira. Então, eu vou me referir hoje aqui à consolidação das leis do trabalho, especificamente alguns artigos que foram alterados pela Lei 13.467, que é a lei que todo mundo chama de reforma trabalhista. Como eu disse, essa Lei 13.467, ela foi aprovada em novembro, entrou em vigor, melhor dizendo, em novembro de 2017. Agora, depois de amanhã, novembro de 2022, ela completa 5 anos de idade. E ela trouxe importantes alterações que, segundo o meu olhar, e pode ser que vocês me mostrem o contrário, mas que, segundo o meu olhar, ainda não estão sendo utilizadas ou não estão sendo utilizadas de maneira plena nas empresas que contratam mão de obra. E essas alterações elas podem servir para que nós todos tenhamos uma possibilidade de contratar mão de obra, aumentando a remuneração sem precisar aumentar grandiosamente os custos de encargos dentro das nossas empresas. Então, quero começar com esse, que é o parágrafo 2º do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, que vai dizer assim: não integram, a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário as importâncias, ainda que habituais, vou grifar, né? Ainda que habituais, pagas a título de. Então, primeiro, ajuda de custo. Ajuda de custo é um elemento que eu posso utilizar para remunerar o trabalhador sem que isso seja salário. E quando não é salário, não tem encargos. Então, eu não tenho férias, 13º, reflexo em horas extras, eu não tenho INSS, não tenho fundo de garantia, eu não tenho encargo nenhum. Então, eu posso ter uma situação na qual eu ofereço para um trabalhador, vou criar aqui um cenário só de exemplo. Então, eu ofereço para um trabalhador uma condição na qual, olha, eu vou te dar um salário de 2.500. Sobre este salário, eu tenho todos os reflexos trabalhistas. Mas eu vou lhe dar uma ajuda de custo de R$400, por exemplo, para combustível. Você não usa vale transporte, eu vou te dar uma ajuda de R$400 para combustível. Essa ajuda de custo está prevista, é possível, está no artigo 457 da CLT, é legal. Outro aspecto, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Então, eu posso ter uma política tal na qual eu tenha um auxílio alimentação agressivo, seja um VR, um vale-refeição. Nós estamos aqui com a Audaz, que é uma empresa do Grupo VR, então vou citar o produto deles, né? Você pode ter um vale-refeição para o trabalhador que seja agressivo. Olha, eu vou lhe dar R$2.500 de salário, mais R$400, estou dando um exemplo aqui, né? De ajuda de custo para combustível e mais R$800 em vale alimentação para você fazer um supermercado. Esses R$400 de ajuda de custos, R$800 para o supermercado, não são salário. Não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra, não tem fundo de garantia, não tem INSS. Outro aspecto importante é a questão, por exemplo, de diárias para viagem. Eventualmente, o trabalhador vai viajar dentro do seu trabalho, isso já é algo mais usado, isso já é algo mais comum. Eu posso ter um valor de diária para ele custear as despesas dele, que também não se compõe em salário, não reflete nas verbas trabalhistas. Agora, nesse último item aqui desse pedaço da nossa conversa, nós falamos sobre prêmios e abonos, né? E aqui é preciso um pouco mais de cuidado. Aliás, vou dizer uma coisa a vocês. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando em tese. Nós estamos falando na frieza do que está escrito na lei. Eu não recomendo a vocês, a nenhuma das empresas que estão nos acompanhando, que saiam implementando essas políticas sem um planejamento. E esse planejamento deve incluir o contador de vocês, o advogado trabalhista de vocês e o sindicato patronal que representa a categoria de vocês. Acredito que, em muitos casos, aí o Sindigraf. Vocês têm que envolver estes elementos no planejamento de vocês. Então, não saiam dizendo, não, eu assisti lá uma conversa com Sevilha, já quero pôr em prática tudo que eu ouvi ali. Não recomendo. Isso precisa ser construído a muitas mãos, né? Então, o advogado, o contador, o sindicato patronal tem que estar ao lado de vocês. Vamos, por exemplo, agora falar sobre prêmios. Prêmios é outra alternativa muito interessante, criada pela reforma trabalhista, que também, quando eu pago prêmio para o trabalhador, conforme o parágrafo 2º do artigo 457, que está aí na tela, né, eu não transformo esse prêmio em salário. Eu não trato aquilo como se ele fosse um salário. Aquilo é algo que não está embutido no salário. Há uma diferença em relação aos outros itens que nós vimos até agora,
porque ajuda de custo, auxílio alimentação, e quando não pago em dinheiro, e diárias para viagens, esses 3 elementos não têm encargos trabalhistas e não tem incidência de imposto de renda na fonte para o trabalhador. Então, nem a empresa paga encargo nenhum, nem o trabalhador paga. Quando nós chegamos no elemento de prêmio, há um primeiro alerta a ser feito que, para a empresa, não há encargo nenhum. Férias, 13º, reflexo de horas extras, fundo de garantia, INSS, nada disso incide quando é prêmio. Mas, para o trabalhador, no caso do prêmio, há a retenção do imposto de renda retido na fonte, porque a Receita Federal entende que é um tipo de aumento patrimonial, então há que se descontar imposto de renda na fonte. Mas, ainda assim, é menos do que salário, né? Porque no salário eu tenho todos os encargos, aqui o trabalhador vai ter apenas o imposto de renda na fonte, né? Não há nem, para o trabalhador, não há nem base de cálculo para INSS, por exemplo. Então, o prêmio também é uma boa alternativa. Aqui é preciso muito cuidado, porque o prêmio, segundo o que está sendo entendido de maneira geral, ele é algo que remunera o desempenho excepcional, não o desempenho comum. Mas esse conceito, ele é subjetivo. Né? Ele é subjetivo. Quando eu digo que ele é subjetivo, é assim, o que é excepcional? Para um. Então, como ele é subjetivo, no prêmio é preciso que se tome o cuidado de descrever claramente quais são os critérios que estão sendo adotados para que um ou mais trabalhadores tenham direito ao prêmio. Esses critérios eles têm que ser reais, concretos, bem construídos. Né? Eu estou vendo aqui até um comentário do Luiz Rosolém. Bom dia, parabéns pela apresentação. Obrigado, Luiz. Comissões de vendas incidem em encargos. Posso transformar a comissão em prêmios por vendas e reduzir custos? Obrigado. Luiz, a sua pergunta ela é ousada, muito boa. Obrigado, viu, pela sua pergunta aqui. Eu vou dizer assim, então, eu posso pagar prêmio sem encargos? A resposta é sim, apenas com imposto de renda retido na fonte. Então, posso pagar prêmio sem encargos apenas com imposto de renda retido na fonte. A outra pergunta, eu posso transformar, ou melhor, eu posso disfarçar salário como prêmio? Não, eu não posso disfarçar salário como prêmio. Então, prêmio é prêmio, salário é salário. No caso de trabalhadores do segmento de vendas, é muito comum que exista a comissão já prevista como uma forma de remuneração salarial. Então, é preciso tomar cuidado em relação a isso. É possível, Luiz, que você tenha um planejamento, e para isso eu vou insistir, no qual você envolva o teu contador, o teu advogado e o sindicato patronal, que construa um ambiente no qual um dos elementos de premiação seja a superação de uma meta de vendas. Então, um ambiente que eu enxergo como um ambiente viável, embora precise de cuidados, advogado, contador e sindicato, é um ambiente no qual o trabalhador tem um salário fixo, ele tem uma comissão pelas vendas, e se ele atingir uma média excepcional de vendas, que vai depois ser fixada, ele tem uma premiação que não é salário. Isso eu entendo como algo possível, tá bom, Luiz? Espero ter ajudado. A Andréia, por sua vez, está perguntando assim, prêmio e abono pode ser todo mês? Andréia, vamos ler de novo aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 457. Então, ele vai dizer, ó, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário, as importâncias, vou pular aqui, pagas a título de, então essas aqui, ainda que habituais. Então, quando ele fala ainda que habituais, mesmo que seja mensal, não se integram, não compõem salário, não é base de encargos, não tem qualquer efeito trabalhista ou previdenciário. Está escrito aí no parágrafo 2º do artigo 457. Algumas empresas, Andréia, e eu recomendo a todos vocês um cuidado excepcional em relação a isso, muito grande o cuidado em relação a isso. Algumas empresas têm usado isso de maneira irregular, como eu acabei de dizer, né? Então, eu pego o salário, disfarço de prêmio, aí vai dar problema, isso vai ter algum impacto. Mas, se eu construir um modelo de remuneração, vou voltar naquele meu exemplo, eu quero contratar uma mão de obra, eu ofereço um salário de R$ 2.500, estou aqui criando um exemplo apenas, né? Ofereço um salário de R$ 2.500. Eu posso oferecer para ele uma ajuda de custo de mais 400, um vale alimentação para ele fazer mercado de mais 800. Eu posso oferecer para ele um prêmio X dentro de uma regra
que atingindo aquela performance, ele vai receber aquele prêmio sem que aquilo seja salário. Eu posso legalmente construir esse ambiente. Eu preciso, vou repetir, talvez eu não canse de repetir isso, envolver meu contador, meu advogado e o sindicato patronal para construir isso de maneira bem construída, de maneira bem cuidadosa, tá bom? Obrigado, viu, Andréa, pela tua pergunta. Há outros elementos que eu também quero trazer para a nossa conversa de hoje, estão previstos também num parágrafo 2º, mas não mais do 457, que era o anterior, e sim do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, nós vamos ter assim, o parágrafo 2º do artigo 458 vai dizer: para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, eu estou falando de o empregador conceder utilidades para a equipe dele, para os funcionários dele, e essas utilidades não se converterem como salário. Então, por exemplo, primeiro, vestuários. Aliás, estou vendo uma pergunta aqui, vou fazer uma pausa, vou ler a pergunta e já volto aqui. Então, o usuário RH Grafimax está perguntando assim: prêmio de anuidade tem como ser sem incidência? Pessoal da Grafimax, segundo o artigo 457, vou voltar para ele aqui. Deixa eu chegar nele, está difícil. Pronto, cheguei. Segundo o artigo 457, prêmio não é salário. Está escrito aqui, no artigo 457. O que eu não posso é, de novo, pegar parte de salário, algo que eu trato como salário, e agora rebatizar e dizer que é prêmio. Isso não pode, isso vai dar encrenca. Mas, considerando, Grafimax, que você tem uma regra que define quem recebe o prêmio, que essa regra considera que vai receber o prêmio quem tiver um desempenho excepcional. Considerando que o seu advogado olhou isso, o sindicato patronal também, o seu contador olhou isso e disse: é verdade, isso é prêmio, então não é salário. Vai ser sem incidência. Só lembrando, Grafimax, que existe a incidência apenas do imposto de renda na fonte descontado do trabalhador por uma exigência da Receita Federal, tá bom? Obrigado pela participação. Seguindo aqui, parágrafo 2º, artigo 458 da CLT vai dizer que também não é salário quando eu dou para o meu trabalhador vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Então, pode ser usado no local de trabalho no seu conceito amplo. Se o trabalhador faz home office, quando eu dou um computador para ele usar na casa dele, isso não é salário. Quando eu dou uma mesa, uma cadeira para ele usar no local de trabalho, que é a casa dele, isso também não é salário, né? Quando eu dou uma ajuda de custo para o trabalhador pagar a energia elétrica dele, contratar uma banda de internet adequada, isso também não é salário. Quando eu dou um carro para o meu trabalhador usar, desde que ele use no trabalho, né? Isso também não é salário. Então, eu posso criar uma proposta de trabalho, estou aqui construindo, né? R$ 2.500 de salário, mais 400 de ajuda de custo, mais 800 de vale alimentação, esses itens todos sem encargos, né? Mas não sei qual prêmio organizado dentro de um critério X, mais um carro, um computador, um celular. Eu posso fazer tudo isso. É claro, quando eu dou utilidades para o profissional, é muito, 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 muito importante que eu regule, que eu regre as condições para uso daquela utilidade. Então, por exemplo, vou dar rápidos exemplos aqui. Ofereci um veículo, tá bom, eu tenho que definir, olha, se você tiver multas, quem paga a multa é você. Multas de trânsito, né? Estou me referindo. Eu dei um telefone. Se você usar o telefone e vier uma conta absurda, porque você ligou para alguém na China e ficou batendo papo com alguém na China, você que tem que pagar essa conta de telefone. Se o veículo bater e tiver uma franquia do seguro para pagar, quem paga a franquia do seguro? Se o telefone for roubado, quem é que paga o custo do roubo do telefone? Se eu dei um computador e o computador quebrou por mau uso, quem é que paga o mau uso do computador? Tudo isso tem que estar regrado, ou no contrato de trabalho ou num adendo ao contrato de trabalho. Mas essas utilidades não são salário e não tem encargos. E eu torno a proposta de trabalho mais interessante, mais saborosa, vamos dizer assim, para o trabalhador. É claro, vou agora voltar lá para o começo da nossa história. Se ele está num ambiente tóxico, não adianta eu oferecer um celular, um carro, um computador, ele não vai querer ficar. Então, quero relembrar vocês, eu preciso cuidar do ambiente de trabalho. Mas num ambiente onde os cuidados mínimos estão tomados, tudo isso é visto como benefício. Eu também posso, parágrafo, inciso 2º, que está aí na tela, oferecer para o trabalhador educação em estabelecimento de ensino próprio, ou seja, da minha empresa, ou de terceiros, então, numa faculdade qualquer, numa universidade, num colégio, etc.,
compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, eu também posso fazer na minha oferta de trabalho, olha como ela vai ficando interessante. R$ 2.500 de salário, aí talvez esse trabalhador me diga, não, mas eu tenho uma outra proposta de emprego para ganhar 5 mil. Eu digo, peraí, me ouve até o fim. Mas eu vou te dar 400 de ajuda de custo, 800 de vale alimentação, não sei que prêmio construído através de tal regra, vou te dar um computador, um celular, vou te dar mesa, cadeira, uma ajuda de custo para você pagar energia elétrica e para você pagar uma internet de grande qualidade, vou pagar a sua universidade, ou a sua pós-graduação, ou a sua especialização, e vou te dar os livros e materiais didáticos que você vai precisar lá. Então, eu começo a criar uma proposta no qual, se eu ajudo o trabalhador a fazer a conta, naquela entrevista que ele faz para saber se ele quer ou não trabalhar comigo, ele diz, puxa, o concorrente está oferecendo 5 mil, mas se eu fizer a minha conta aqui, eu vou ganhar 7. É muito melhor eu ficar. Só que o concorrente, se for tudo salário, vai ter um mega encargo, e aqui eu vou ter encargo sobre 2.500, o resto não tem encargo. Essa é a construção, eu vou liberando, é como se eu liberasse fluxo de caixa, porque eu não preciso pagar tantos encargos, eu posso oferecer benefícios mais agressivos. De novo, tudo isso tem que fazer parte de um planejamento, né? Contador, advogado e sindicato patronal. Mas eu poderia até criar uma condição aqui, também nesse inciso segundo, que é assim, como eu vou pagar a sua pós-graduação, estou construindo um exemplo, né? Nós vamos ter um acordo aqui que você vai se comprometer a, depois de formado, permanecer na empresa por pelo menos mais 1 ano, por pelo menos mais 2 anos. Se você não permanecer, eu vou descontar da sua rescisão metade do custo com a sua graduação. É possível criar uma regra assim também, tá bom? Respeitando os acordos coletivos, por isso que é importante envolver o advogado, o contador e o sindicato trabalhista, mas é possível criar isso também. Ainda no artigo 458, o inciso 3º vai dizer o transporte que eu oferecer destinado ao deslocamento para o trabalho e o retorno em percurso servido ou não por transporte público. Daqui a pouco eu vou falar de Vale Transporte, que, aliás, é a especialidade da Audaz, a nossa patrocinadora de hoje, né? Mas o Vale Transporte só serve para quando existe o transporte público. Nos casos em que não há o transporte público, eu posso prover o transporte sem que isso se transforme em salário. E aí nós vamos, por exemplo, para o inciso 4º, né? A empresa pode, sem que isso vire salário, oferecer assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. E aí eu pus em letras menores, mas só para caber na tela, né? O valor relativo à assistência médica, prestada por serviço médico ou odontológico próprio ou não. Inclusive o reembolso de despesa com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. E importante, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos de coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição. Então, olha o plano de salário que eu estou construindo. R$ 2.500 de remuneração salarial, R$ 400 de ajuda de custo, R$ 800 de vale alimentação, não sei quanto de prêmio numa regra especificamente construída, o carro, o computador, a mesa, a cadeira, ajuda de custo para a internet, para a energia elétrica, apoio com assistência médica, um plano de assistência médica, dinheiro para ele comprar óculos ou medicamento ou prótese durante 1 ano. Então, eu crio um super plano de remuneração, dos quais apenas 2.500 são salário, o resto não é salário. E é legal, é legítimo, é válido, desde que, como eu já disse muitas vezes, não me canso de repetir, eu olho isso com o meu contador, com o meu advogado e com o sindicato patronal que me representa. Outro elemento, esse já mais comum, é o inciso 5º, seguro de vida. Eu também posso oferecer como benefício um seguro de vida e não vira salário. Previdência privada é outro elemento que eu também posso oferecer como um benefício, né? Recentemente, só para contar o nosso caso, viu? A minha experiência aqui, nós adotamos um plano de previdência privada na nossa empresa, na Sevilha Contabilidade. Vocês não têm noção, eu não esperava o impacto positivo que isso causou na equipe. Eles adoraram. Esse plano de previdência privada ajudou eles a pensarem no futuro, a organizar suas vidas. Eu confesso que eu não esperava, mas foi um impacto fantástico. Então, previdência privada é um modelo também. E o valor correspondente ao Vale Cultura, neste caso, a VR, que é também nossa apoiadora hoje aqui, tem o Vale Cultura, ele se aplica mais para empresas do lucro real, mas também pode fazer parte de um plano de remuneração.
Deixa eu só ver aqui qual é o próximo slide. Aqui a gente vai falar de Vale Transporte. Então, antes de chegar no Vale Transporte, eu quero explorar um pouquinho mais essa questão. Então, olha onde a gente já chegou, e eu tenho até uma pergunta do Erasto Farias aqui, já vou ler, viu, Erasto? Obrigado pela pergunta. Mas olha onde nós já chegamos, num plano de que 2.500 são salário, e tem encargos, e refletem horas extras, 13º, férias, etc., fundo de garantia, INSS, mas tem um monte de coisas que eu posso oferecer para o meu trabalhador, que são remuneração, que são dinheiro, mas não são salário. E que eu posso, com isso, construir um plano de organização da minha empresa que transfira muito mais dinheiro diretamente da empresa para o bolso do trabalhador do que o salário, que, como eu disse, retém um monte de dinheiro no meio do caminho, tem um custo absurdamente alto para a empresa e um dinheiro muito pequeno que entra na mão do trabalhador, né? Erasto, eu já vou ler a tua pergunta, mas antes eu fiquei com vontade de voltar na pergunta do Luiz. Então, Luiz, você falou novamente sobre aquela questão de transformar a comissão em prêmio e coisas desse tipo, né? Como eu já disse, vou repetir novamente. Não é possível, não é legal, não é legítimo transformar salário em prêmio. Eu não posso fazer esse disfarce. Prêmio é prêmio, salário é salário. A definição mais comum, mais básica que os tribunais vêm adotando é o prêmio é quando eu pago alguma coisa por um desempenho excepcional. Mas muitas empresas vêm adotando como medida de segurança e para evitar a retenção do imposto de renda retido na fonte do trabalhador, a premiação através de um cartão pré-pago. Que a própria, por exemplo, vou falar agora da VR, né, que está nos apoiando hoje aqui. A VR tem um cartão de benefícios pré-pago, que a empresa dá um crédito naquele cartão, entrega para o trabalhador, ele pode usar aquilo porque ele quiser, inclusive para sacar o dinheiro na boca do caixa, se ele quiser. E a empresa tem uma nota fiscal da VR para contabilizar a despesa com o pessoal, né? Despesa com incentivos de pessoal. Então, este também, quando você falar com advogado, contador e sindicato, essa possibilidade de tratar a premiação como cartão de benefícios pré-pago é uma possibilidade que muitas empresas vêm adotando para diminuir o risco de contingência e para ajudar o trabalhador a nem pagar imposto de renda sobre aquilo. Então, isso pode fazer parte de um plano. Eu estou dizendo, faça isso, Luiz? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo, estude essa possibilidade. Avalie com o teu contador, com o teu advogado e com o seu sindicato patronal, tá bom? Agora sim, Erasto, obrigado pela sua paciência. Eu quis voltar, né, na pergunta do Luiz. A pergunta do Erasto. Então, ele fala assim, olha, o Vale Alimentação pode ser diferenciado por departamento ou setor dentro da empresa? O Erasto, deixa eu voltar aqui. Eu vou te dizer o seguinte, quer ver? Onde é que está o Vale Alimentação? Pronto. Aqui no parágrafo 2º do artigo 457, ele não faz menção sobre a necessidade de que o Vale Alimentação seja igual para todos. Aqui não está mencionado essa exigência. Mas pode acontecer que o acordo coletivo, o dissídio coletivo ou a convenção coletiva preveja esta obrigação, preveja que Vale Alimentação tem que ser igual para todos. Essa norma pode estar prevista em algum documento adicional à consolidação das leis do trabalho. Então, mais uma vez, se você tem essa ideia, Erasto, de ter remuneração através de Vale Alimentação diferenciada para categorias de trabalho, consulte seu advogado, seu contador e o seu sindicato patronal. Eu conheço muitas empresas que, de acordo... Tem um termo em inglês que se chama job class, que é a categoria de trabalho. Então, de acordo com o job class da pessoa, quanto maior o nível hierárquico, maior é o valor do plano de alimentação que ele tem. Então, é possível, sim, desde que não ofenda alguma cláusula da convenção, do acordo ou do dissídio coletivo da tua categoria, tá bom, Erasto? A Andréia agora está perguntando se pagar o prêmio no cartão não tem incidência de R. Isso, Andréia, em tese, não. Eu estou dizendo aqui em tese não, porque eu preciso avaliar com o teu advogado, com o sindicato patronal, de que maneira isso vai ser entendido, né? Mas este cartão de benefício, ele não é um pagamento direto à pessoa física, então ele não teria a retenção do imposto de renda pessoa física. Muitas empresas, alguns clientes meus, inclusive, já estão adotando essa modalidade, viu? De novo, vou repetir, eu não posso disfarçar salário como prêmio e botar no cartão de benefícios, não posso fazer isso. Mas o que for prêmio e eu quiser tratar dessa maneira, eu tenho essa abertura para fazer, tá bom? Vale Transporte é outro aspecto. Aqui eu até vou falar um pouquinho mais, um pocão mais da Audaz, porque a Audaz tem essa solução para Vale Transporte. Então,
Vale transporte, acho que de maneira geral nós todos conhecemos, né? E em geral a gente até pensa, não tem muito o que inovar, mas há muito o que inovar nisso, viu? Então, o Vale Transporte ele não tem natureza salarial, não se incorpora a remuneração para qualquer efeito, não é base de fundo de garantia nem de previdência e não é rendimento tributável do trabalhador. E a regra é o trabalhador que utiliza transporte público da sua casa para o trabalho e depois do trabalho para a sua casa só pode gastar 6% do salário com isso. O excedente é a empresa que tem que oferecer, né? Para isso é a regra do Vale Transporte, está definida, está funcionando. O que a Audaz faz, que tem, para mim, especificamente, me ajudado muito, tanto que eu estou até falando aqui para vocês também, né? Ela faz um planejamento de mobilidade. Então, vamos começar pelo básico. Primeiro de tudo, a Audaz tem uma inteligência artificial que verifica se o trajeto que o trabalhador está fazendo para ir e voltar é o trajeto mais adequado. E, frequentemente, encontra nisso oportunidade de economia de Vale Transporte. Então, já há uma economia só no acompanhamento por inteligência artificial do trajeto dos trabalhadores. Para alguns clientes onde eu embarquei a Audaz para fazer Vale Transporte, a gente já conseguiu uma economia muito grande só com rever as rotas que são utilizadas pelos trabalhadores. Mas não para por aí. Você, em geral, a maioria das empresas, à exceção de algumas aqui, é claro que talvez tenha um cuidado maior, você tem lá 22 dias úteis no mês, você compra Vale Transporte para 22 dias úteis. O trabalhador, eventualmente, um dia vem com a moto dele, no outro dia vem de carona com alguém, no outro dia faz home office, no outro dia fica doente e não vem trabalhar. No mês seguinte, você compra mais 22 dias. Então, 5 dias dos 22 que você comprou, ele não usou, você vai comprar mais 22. Estes saldos vão se acumulando no cartão e, de acordo com a regra de cada cidade, eles prescrevem, eles desaparecem do cartão. Não é que eles ficam lá para o trabalhador usar quando ele quiser, eles simplesmente desaparecem do cartão. O que a Audaz faz? A Audaz, com essa metodologia de inteligência artificial, consulta trabalhador por trabalhador, em cada município onde você estiver, faz isso no Brasil inteiro, e descobre, olha, esse trabalhador no mês passado não usou 5 dias, vamos agora comprar apenas 17, eu não preciso comprar mais 22, porque a lei permite que eu aproveite o saldo não utilizado do mês anterior. Então, aí você tem mais um elemento de economia, que em alguns casos, somando as duas, chega a 40% de redução do valor do Vale Transporte. A média é 30%, mas há casos em que chega até 40% de redução do Vale Transporte. Então, tem outra oportunidade aí. Tem casos, nós já identificamos em clientes, que o trabalhador, e é muito interessante isso, né? O trabalhador, ele diz assim, Vale Transporte é um direito meu, eu quero o meu Vale Transporte. Ele não usa, ele não vem trabalhar de transporte público, mas ele pede o Vale Transporte. Olha o que acontece. Vamos pegar um caso, um trabalhador que ganha R$2.000 por mês. Todo mês eu vou descontar dele 6%, R$120. Se ele não usa o Vale Transporte, no final do ano, ele, trabalhador, gastou R$1.440 que ele não precisava gastar. Só porque ele diz, porque o trabalhador às vezes não conhece, ele diz, é um direito meu, eu quero o Vale Transporte. Ele muitas vezes nem percebe que ele está pagando ali dentro, né? Então, a Audaz fica monitorando. Se o trabalhador não está usando, ele faz um indicativo dizendo, trabalhador, é melhor você não pedir mais o Vale Transporte, porque você está jogando o seu dinheiro fora o dinheiro da empresa, né? E de quebra, para contar, uma coisa que eu também não esperava que fizesse sucesso. A gente implementou esse modelo de compra na Sevilha, e aí tem um aplicativozinho da Audaz, e isso me surpreendeu, viu, pessoal? Que o que acontece é assim, nos dias em que o trabalhador não usa o transporte público, por qualquer razão, ou seja, ele resolveu fazer uma caminhada maior e foi a pé para o trabalho, pegou uma carona até um trecho e depois caminhou o resto, enfim, seja lá, veio de bicicleta, veio de carro próprio, veio de moto, não importa, né? O aplicativo da Audaz identifica os dias que ele não utilizou, como no mês que vem eu não vou precisar comprar esses dias, então a empresa vai economizar, eu configurei assim, cada um faz como quiser, né? Esses dias que ele não usou, uma parte do dinheiro ele ganha como rendimento. Eu pago para ele como um prêmio, uma parte desses dias que ele economizou de Vale Transporte. Nós fizemos a opção de não pagar isso todo mês, a gente acumula ao longo do ano. Então, quando chega no fim do ano, dependendo do trabalhador, os dias que ele não usou o Vale Transporte, tem ali 500, 600, 700 reais, às vezes até mais do que isso, que ele vai receber de volta como um rebate, né, como um cashback, agora está na moda essa coisa do cashback, né? E a equipe tem adorado isso, ao ponto de, e o aplicativo também permite isso, o aplicativo percebe, por exemplo, que eu vou de carro da minha casa até o trabalho, e que o Rogério, no meu trajeto eu passo a 2 quarteirões da casa do Rogério. O próprio aplicativo sugere para mim e para o Rogério, ele diz, Rogério, por que você não pega uma carona com Sevilha e aí você não usa o Vale Transporte do dia e o rebate, o cashback do Vale Transporte, fica metade para você e metade para o Sevilha, que já vem com o carro dele mesmo.
E está sendo muito interessante isso lá na Sevilha, para contar da nossa experiência na nossa empresa, porque assim, a gente já tem briga, tem carro que não tem, são 5 pessoas, já está lotado e tem gente querendo carona. Não, a gente se aperta um pouquinho, vamos em 6 ali que todo mundo ganha um pouquinho mais, né? Então, também gera uma união de equipe e tal, muito interessante. Enfim, tem muita oportunidade também de economia no Vale Transporte. Eu vou depois até deixar um QR Code aqui e os dados para vocês falarem com a Audaz, porque vale a pena conhecer. Para mim foi uma experiência fantástica, e eu até vou aqui vou contar da cozinha para vocês aqui um detalhe, né? Quando me falaram, não, tem essa empresa Audaz da VR, e ela tem uma solução para Vale Transporte, eu disse, não, eu não tenho mais o que resolver, não tenho problema com Vale Transporte. Quando eu fui conhecê-los é que eu descobri que tinha trabalhador jogando dinheiro fora, que nós tínhamos um custo maior do que necessário e que tinha oportunidade de integrar a equipe com essa coisa, por exemplo, como de carona que eu estou contando para vocês. Tem sido uma experiência muito, muito gostoso de ver a Audaz funcionando lá. Recomendo, experimentem, depois vocês me contam aí o que vocês acham, tá bom? Vou para o fim agora, né, da nossa conversa, então vocês já podem ir buscando o lenço de papel, porque as lágrimas vão rolar no momento da despedida, né? Mas eu vou indo para o fim agora para falar sobre outras possibilidades, estas mais ainda sujeitas à análise. Cada caso é um caso, né? Então, não saiam fazendo isso que eu vou mostrar agora de maneira não refletida. Procurem o advogado, procurem o contador, procurem o sindicato patronal. Mas vocês todos já sabem, não vou trazer novidade nenhuma, que já existem muitos outros modelos de contratação. Por exemplo, trabalho intermitente, que é um trabalho no qual eu não preciso ter um trabalhador 220 horas por mês. Eu posso ter um trabalhador que vem quando eu preciso dele, né? E pago apenas as horas efetivamente trabalhadas. Isso também está na Lei 13467 e reformou a CLT para essa possibilidade, né? Trabalho a termo, que nem é novidade, já existia antes da Lei 13467, que é a possibilidade de eu contratar um trabalhador para uma jornada de trabalho menor do que 44 horas semanais. Posso ter um trabalhador com 20 horas semanais, né? O trabalho por prazo determinado ou por obra certa. Numa situação qualquer, pode acontecer nas empresas de vocês, né? Uma elevação de vendas, uma exportação, uma condição especial, eu posso contratar um trabalhador com data específica para começo e fim. E quando eu determino isso, seguindo os critérios todos, né? Por isso é importante consultar seu contador, seu advogado, sindicato patronal, mas eu, no fim do contrato, não tenho que pagar nem aviso prévio, nem a multa do fundo de garantia. Então, também existe uma economia nesse tipo de contrato. Tem aqui uma novidade trazida pela Lei 13467, Reforma Trabalhista, que é o novo artigo 442B da CLT, né? Esse artigo 442B da CLT, para mim, é um artigo que merece muito, 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 muito cuidado. Ele diz assim: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, então cumpridas pelo autônomo a formalidade legal de se inscrever na prefeitura, no INSS, de se organizar como autônomo, com ou sem exclusividade, ou seja, mesmo que eu contrate um autônomo para trabalhar para a minha empresa com exclusividade total, de forma contínua ou não contínua, afasta a qualidade de empregado. Olha que pancada que isso aqui é, né? Então, quando eu contrato um autônomo, não estou falando de uma PJ, estou falando de um autônomo, é diferente. O PJ, ele foi lá, tirou um CNPJ, daqui a pouco a gente vai olhar. O autônomo, ele não tem um CNPJ, ele presta serviços com o CPF dele, ele se inscreveu na prefeitura como autônomo, se inscreveu no INSS como autônomo. Quando eu contrato este indivíduo, segundo o artigo 442B, mesmo que com exclusividade, mesmo que de forma contínua, não existe relação de emprego. Então, não é salário que eu estou pagando, é remuneração. É claro que no caso da remuneração do autônomo, dele eu vou descontar INSS e imposto de renda na fonte, e a empresa, exceto se ela tiver no Simples, vai recolher 20% de INSS sobre a remuneração do autônomo, mas é menos do que o conjunto completo de encargos trabalhistas. Então, utilizar autônomos é uma boa possibilidade. Posso usar amanhã, Sevilha? Amanhã não. Então, você faz assim, amanhã você conversa com o teu contador, com o teu advogado e com o sindicato patronal. E depois de amanhã você usa, tendo ouvido as recomendações desses 3 segmentos importantes, tá bom? Então, contratação de autônomo é uma alternativa válida, está prevista na CLT. Existe a questão da contratação de pessoas jurídicas, terceirização e pejotização. A gente vem ouvindo falar cada vez mais disso, né? É uma alternativa que beira o risco, né? Então, não há nada de impossível, especialmente agora que a legislação reconhece
que a empresa pode terceirizar qualquer atividade, inclusive a atividade fim, né? Mas a contratação de pessoas jurídicas é algo totalmente possível, válido, reconhecido. O que não é possível, não é válido, não é reconhecido é disfarçar uma relação de emprego como se fosse pessoa jurídica. Então, aí não pode, né? De maneira que eu recomendo um extremo cuidado na adoção de contratação de pessoa jurídica, terceirização e pejotização. Mas a concorrência, vou dizer assim, os concorrentes de vocês talvez já estejam fazendo isso por aí. Então, é algo que vocês precisam, no mínimo, estudar, né? Não estou dizendo adotem, mas pelo menos estudem, tá bom? A utilização de cooperativas de trabalho é uma alternativa que eu tenho visto com cada vez mais frequência também nas empresas e que pode ser uma alternativa também para o teu plano. Então, trouxe aqui várias possibilidades. Acho que essa é a última. Não, trabalho temporário é outra também que pode ajudar a tua empresa. Aí sim, agora é a última. Vou deixar aqui os dados da Audaz para vocês. A Audaz, então, é uma empresa do Grupo VR. Esta divisão da VR, a Audaz, foca em Vale Transporte, mas através da Audaz você pode chegar em todos os produtos da VR, Vale Refeição, Vale Alimentação, aquele cartão de prêmio que eu falei, Vale Combustível, o que mais vocês quiserem, tá bom? O John está perguntando aqui, a gravação será disponibilizada? John, quem está gravando é a Abigraf, que ela vai fazer chegar na mão de vocês. Ó, estou vendo aqui até o Rogério fazendo um positivão ali, então pode ficar preparado, John, que você vai ter acesso à gravação. Eu fico aqui me perguntando se você vai querer ver de novo eu falando aqui todo esse tempo, né? Mas se você quiser, vai estar lá disponível para você sofrer mais uma vez, viu, John? Obrigado pela tua pergunta, viu? O Flávio está dando parabéns, dizendo que está sendo muito esclarecedora a apresentação. Fico muito feliz, Flávio. Só queria voltar num aspecto aqui em relação ao que nós vínhamos conversando para concluir isso tudo, né? Então, a ideia seria, primeiro, cuida do ambiente de trabalho. Não adianta focar num programa de benefícios como esse que a gente discorreu até agora, se o ambiente de trabalho não estiver adequado. Você não vai conseguir o resultado que você espera. Lógico, não precisa fazer o melhor. As empresas, eu costumo brincar, elas não precisam ser como o Google, que tem escorregador, que tem balança, que tem lugar para dormir, que tem cabeleireiro, que tem um monte de coisa. Mas precisa ter as condições mínimas de trabalho ali dentro, né? Depois, crie um plano de remuneração fora do salário que envolva esses elementos que nós vimos até agora, mas não ponha em prática sem conversar com o seu advogado, com o seu contador e com o seu sindicato patronal, né? E terceiro, procure apoio. A Audaz, por exemplo, tem tecnologia para ajudar e através da Audaz a VR também, então tem muita coisa que pode te ajudar, tá bom? Estou vendo aqui nos comentários, o Rogério postou aqui, inclusive, o link do canal do YouTube da Abigraf, onde depois será colocada essa gravação para vocês poderem assistir. E eu vou me encarregar, junto com a Audaz, de fazer que os slides cheguem até todos vocês, de maneira que vai estar disponível aí para todos vocês depois poderem rever esses slides. Não tem mais nenhum comentário aqui. A Andréa só fez mais um agora. Parabéns, ótimas colocações. Fico muito feliz. Obrigado, Andréa. Rogério, te devolvo a palavra aí, porque o conteúdo que a gente tinha desenhado, nós traçamos aqui. Bom, Sevilha, acho que até eu fiquei impressionado aqui com a quantidade de informações que você trouxe. Conhecia algumas, não conhecia outras, né? E já estou até olhando aqui para o lado da Abigraf também, de pensar em implantar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer você aí por compartilhar com a gente a sua experiência de anos na gestão aí de pessoas, nesse carinho que você tem com o público gráfico, não é de hoje, né? Você já vem trazendo conteúdo relevante aí já há algum tempo. E a Audaz por ter participado, ter apoiado e ter incentivado também o compartilhamento dessas informações. Como você bem colocou, né? A ideia aqui é trazer o conteúdo das alternativas. A Audaz é uma provedora desses serviços, né? Mas o mercado está aí também e as empresas podem ter um olhar aí para outras técnicas também, que não só que a Audaz oferece, mas eu deixo aqui e a gente sempre incentiva que procurem os parceiros da Abigraf, né? São empresas que acreditam, que desenvolvem, que estão juntos e que têm experiência com o setor gráfico. Então, é facinho também achar o Sevilha aí em todos os canais, ou direto aqui com a Abigraf, comigo, com a Elaine, só procurar, a gente faz essa conexão. E agradeço a todos aí por ter participado e por ter acreditado aí no conteúdo que a Abigraf trouxe para vocês. Sevilha, muito obrigado. Obrigado, Felipe, aí, da Audaz, está aí presente também, está com a gente e fica à disposição aí para vocês.
Muito bom. Eu que agradeço. Eu deixei meu e-mail aqui também no chat, caso alguém queira ter alguma informação adicional, discutir algum aspecto adicional, né? Sempre um prazer estar com o público da Abrigraph, viu, Rogério? Você, quando sentir que há alguma oportunidade de a gente trazer conteúdo relevante para eles, me chama que eu venho correndo. O Beijo maior no coração prazer. de todos, viu? Obrigado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente.